Capítulo 333. Nos subúrbios do Burgo Norte, em um prédio de 3 andares de uma escola de medicina prestes a ser abandonado. Mesmo às 3 horas da tarde, o nevoeiro e as nuvens já haviam escurecido toda Bäcklund, como se uma tempestade se aproximasse. Ao longo do corredor dilapidado, a luz sombria brilhava na diagonal, penetrando pelas janelas e fazendo com que tudo parecesse silencioso e cheio de cicatrizes. Era estranho e aterrorizante. Esta foi a segunda vez de Audrey aqui, e ela não estava mais tão nervosa e tensa como antes. Virava a cabeça para a esquerda e para a direita com sua touca cirúrgica e grande máscara, habitualmente observando o ambiente, observando cada detalhe deste lugar. O Visconde Glan caminhava ao lado dela e gradualmente ficou apreensivo. Ele não pôde deixar de sussurrar, porque acho este lugar um pouco estranho. Poderia haver fantasmas malignos? Como um entusiasta do misticismo que tinha apenas meio pé no círculo Beyonder, o único fenômeno Beyonder que ele testemunhou foi a passagem de Force pelas paredes e a abertura de uma porta. Ele ainda não tinha certeza da existência de espectros e sombras. No entanto, isso não o impediu de ter medo de monstros semelhantes. Force virou a cabeça e lançou-lhe um olhar enquanto segurava o riso. A maioria dos participantes deste encontro são Beyonders. Se realmente existissem fantasmas ou espíritos malignos, eles definitivamente ficariam muito felizes. Geralmente implica ingredientes ou servos. Percebendo que o Visconde Glan estava obviamente aliviado, ela propositalmente acrescentou: claro, estou falando apenas sobre o tipo mais fraco de fantasmas. Uma sombra verdadeiramente formada pode ser capaz de matar todos aqui sem fazer barulho. E mesmo que você corra, tudo o que você pode fazer é correr para frente e para trás entre os 3 andares sem poder sair. É como entrar em um labirinto. Shio assentiu em aprovação. Uma vez encontrei um espectro semelhante. Eu corri em círculos enquanto estava no cemitério sem meios de escapar. Durante esse processo, havia pessoas perplexas que viravam a cabeça sem motivo, apenas para sofrer uma morte súbita. Se não fosse por um dos Beyonders carregando um amuleto do sol, talvez você não estaria me vendo aqui hoje. O Visconde Glan estremeceu ao olhar pela janela. Neste momento, um galho seco de árvore atingiu o vidro e fez um leve som ao ser soprado pelo vento frio. Glan quase gritou alto, enquanto avançava freneticamente em direção às 2 Beyonders, Force e Shio. Audrey resistiu a sorrir e silenciosamente assistiu a essa cena do lado de fora. Em seu coração, ela pensou: eu conheci o Senhor Louco que é próximo a uma divindade. Conheço a cidade de prata na terra abandonada dos deuses, ouvi falar de todos os tipos de monstros aterrorizantes nas profundezas da escuridão. Por que eu teria medo de espectros e sombras? No entanto, eu realmente não encontrei um fantasma ainda. Puff. Audrey, o que você está pensando? É melhor não se deparar com esse tipo de coisa. A menos que eu me torne uma psiquiatra com poderes de Beyonder capazes de influenciar outras criaturas, ou se eu obtiver itens místicos que podem conter fantasmas e monstros. Os 4 não puderam deixar de aumentar o ritmo e chegaram rapidamente ao local de encontro do dia. Antes que entrasse, Force encontrou uma oportunidade de curvar-se e sussurrar no ouvido de Shio: você fez bem em cooperar comigo agora. Na verdade, você inventou uma história tão rápido que é suficiente para assustar os outros. Olhe para os pontos que não estão cobertos pela máscara do Visconde Glan. É tão branco que você não consegue ver nenhuma cor. Shio virou a cabeça enquanto respondia inexpressivamente: eu não inventei a história. Isso foi algo que aconteceu comigo antes de vir para Bäcklund. Force ficou atordoada por um momento antes de deixar escapar uma pergunta: sério? Por que eu mentiria?
O rosto perplexo de Chiu foi obscurecido pela máscara. Force virou a cabeça e deu 2 passos para a frente e de repente estremeceu. Naquele momento, Glenn não queria mais ficar naquele corredor assustador. Ele estendeu a mão e abriu a porta para o local da reunião. Enquanto o rangido ecoava, ele viu o chão de concreto e o cheiro de antisséptico entrando em seu nariz. Isso o fez franzir a testa. Logo depois, ele viu uma grande poça no meio. Estava cheia de um líquido claro e amarelo, e havia figuras flutuando dentro dele. Algumas das figuras estavam totalmente nuas. Algumas estavam bastante completas, enquanto outras tiveram metade da pele arrancada. Tinham as cores castanho avermelhadas de carne seca. Eram cadáveres. Ah! O grito estridente de um homem ressoou na sala. Olhares foram instantaneamente lançados em Glenn. Esses olhares eram todos das figuras em jalecos brancos ao redor da poça. Eles também usavam toucas cirúrgicas e enormes máscaras, e apenas seus olhos e um pouco de sua pele estavam expostos. O corpo de Glenn balançou um pouco. Quis dar meia volta e sair correndo, mas ao ver Audrey, Force e Chiu passarem por ele, como se nada tivesse acontecido, para entrar na sala, percebeu que fingiam que não eram seus companheiros. Ao respirar fundo, Glenn quase vomitou. Ele olhou para fora e viu que o corredor estava escuro e sombrio, cheio de sombras, e que não havia uma única alma viva à vista. Com outro estremecimento, Glenn apressou seus passos e alcançou Audrey e as outras, encontrando um lugar para se sentar o mais longe possível da poça. Após alguns minutos, uma figura vestindo um jaleco branco saiu da fila e usou uma vara de madeira com um gancho na lateral para puxar um cadáver para o lado. Então, ele arrastou o cadáver diretamente para o chão de concreto. Ele parou por cerca de 3 segundos, pegou um bisturi e abriu o abdômen do corpo. À medida que o corte se aprofundava, uma voz fria e rouca de repente soou de dentro. Que comece a reunião. Glenn estendeu a mão para pressionar sua máscara. Sua garganta se mexeu algumas vezes e ele quase vomitou. Eles estavam no meio da reunião com todos os tipos de negócios, sucesso ou fracasso, acontecendo. Audrey, que estava observando calmamente todo esse tempo, finalmente abriu a boca e disse: "Quero a fórmula da poção Spectator." Antes que ela pudesse terminar sua frase, sentiu vários olhares sobre ela. No entanto, eles rapidamente se afastaram e não demoraram muito. Após vários segundos de silêncio, a transação foi abortada. Reticências. Por volta das 4 da tarde, aproximava-se a noite. Porque não havia absolutamente nada, Glenn não manteve seu comportamento aristocrático quando caiu contra a parede de madeira da carruagem e suspirou. Essa reunião de Beyonders deixou uma impressão profunda nele, fazendo-o sentir como se tivesse assumido um grande risco. Mas, mesmo assim, ainda não conseguiu comprar o chifre de um unicórnio voador adulto e o cristal de veneno de uma água-viva real. Force secretamente franziu os lábios e disse: "Isso é normal. Embora Backlund seja o lugar mais fácil de obter ingredientes, se você não puder participar de todas as reuniões de Beyonders, ainda haverá situações em que você não conseguirá encontrar o que deseja por um longo tempo. Requer sorte ou paciência. Senhor Visconde, pense na poção espectador da senhorita Audrey. Ela não recebeu nenhuma pista até agora. Às vezes, você pode encontrar os ingredientes, mas faltaria dinheiro para comprá-los." Chiu, que estava sentado ao lado, pensou exasperada. Audrey consolou Glenn: "Quando eu voltar, irei ao cofre da minha família e farei uma busca. Talvez haja algo que você queira." Ela trouxera a glândula pituitária da salamandra arco-íris com ela hoje, mas não encontrou o fluido espinhal de um coelho Farsman. Portanto, ela o trocou apenas por 320 libras em dinheiro.
Era para se preparar para o avanço de Suzy. Glam assentiu com a cabeça e, quando estava prestes a abrir a boca, viu Shil sentando-se ereta. Ela franziu a testa e disse: "Parece que alguém está nos seguindo." "Confio na sua intuição. O que fazemos agora?" perguntou Force, olhando ao redor. "Seguindo-nos. Por que nos seguir? Tudo o que fizemos foi vender um item Beyonder e obter algumas centenas de libras em dinheiro. Mesmo que alguém quisesse nos roubar, não deveríamos ser os principais alvos. Embora Glam agisse como um novato, não somos. Além disso, o organizador do encontro fez muitas coisas para garantir a segurança dos membros e para impedir que alguém seja seguido. A menos que a pessoa que enviou o rastreador seja o organizador. Da última vez, tudo parecia normal. Qual é a diferença entre as duas ocasiões? A mente de Audrey disparou quando ela de repente teve uma ideia. Talvez tenha sido meu pedido para comprar a fórmula espectador que atraiu a atenção dos alquimistas da psicologia. É impossível para eles vender aleatoriamente a fórmula do espectador, então o que inevitavelmente se seguiria é o recrutamento para a organização. E o recrutamento não é uma questão simples. É preciso ter cuidado com qualquer quase falcão noturno ou quase punidor mandatário ou espiões enviados por outras facções ocultas. Se eles não observassem o alvo e conduzissem uma investigação, a organização seria rapidamente destruída. Depois de ponderar por alguns segundos, Audrey disse a Force e aos outros: "Preparem-se para serem atacados. Finja que não notaram o rastreador. Se pudermos retornar com sucesso ao Burgo Imperatriz, não se preocupem em expor as identidades de Glam e minha. Vocês duas têm que sair em segredo." Seus olhos verdes analisaram Glam e ela acrescentou com um sorriso: "Muitas pessoas sabem que somos entusiastas do misticismo, então é normal encontrarmos uma oportunidade de participar de um encontro de Beyonders. Mesmo que o rastreador seja um Beyonder oficial, eles não suspeitarão de nada. Somos apenas pessoas comuns, então tudo o que eles farão é nos avisar por outros canais. Mas já estou na sequência 8. Ufa, para entrar em contato com os alquimistas da psicologia, tenho que correr um pouco de risco. É provável que os Beyonders oficiais não me alvejem por tentar comprar uma fórmula. Eles não devem ser capazes de contornar o organizador da reunião e nos rastrear. Eu quero acreditar no meu próprio julgamento." Audrey se animava. "Tudo bem," o Visconde Glam murmurou enquanto concordava. A carruagem continuou como de costume, andando em círculos algumas vezes. No final, Audrey e os outros mudaram para outra carruagem conforme haviam planejado. Durante todo esse processo, o rastreador nunca atacou. Quando chegaram à porta dos fundos da mansão do Visconde Glam no Burgo Imperatriz, os dois nobres usaram seus meios habituais para retornar. Quanto a Force e Shil, cada uma delas contou com suas próprias habilidades para partir. Cerca de 10 minutos depois, Audrey, acompanhada por sua enorme Golden Retriever, Suzy, e suas criadas, saiu abertamente pela porta da frente, em sua própria carruagem. Ao ouvir o som de rodas rolando, ela não conseguiu confirmar se ainda havia pessoas seguindo-a. Só podia deixar seus pensamentos vagarem. É óbvio que a filha do Conde Hall não é espiã de nenhuma facção Beyonder. Não há nada de errado com o passado dela. Seu amor pelo misticismo é bem conhecido. Seu status e identidade podem fornecer assistência diferente de outras pessoas. Talvez, em 2 dias, haverá membros dos alquimistas da psicologia que tentarão entrar em contato comigo. Audrey pensou com alguma antecipação e algum nervosismo. Reticências. Embora dissesse que estava se preparando, Klein passou 2 dias no Clube Kelag como se nada tivesse acontecido.
Ele até jogou cartas com o professor de equitação, Talim, e os outros, ganhando alguns soles. Antes de ir para a cama, não se esqueceu de visitar o exterior da casa do advogado Jürgen para se certificar de que não havia luzes e para alimentar o gato. Às 8 horas da noite de sexta-feira, ele colocou sua máscara de ferro e vestiu seu manto com capuz preto e entrou na sala de atividades do velho senhor Olho da Sabedoria. Ponto.